Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o Eu sou o SUS. SUS. Eu sou o SUS. Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? A gente está de volta em mais uma semana com o nosso podcast de saúde, o Repórter SUS. E neste episódio vamos conversar sobre a reestruturação do Sistema Único de Saúde. Quais são os principais desafios para esse processo? A partir de agora, você acompanha a parceria sonora entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Eu sou a Nara Lacerda, repórter do BDF, e comigo para conduzir essa conversa está a jornalista da Escola Politécnica e produtora do Repórter SUS, Juliana Passos. Tudo bem, Ju? Oi, Nara. Tudo bem com você? Um prazer estar de volta, agora com o microfone novo. Olha, agora a gente está com um áudio muito bom, direto lá da Escola Politécnica. Obrigada, Ju, por estar aqui conosco. Novamente, a gente decidiu fazer uma entrevista para esse episódio do Repórter SUS, entre os vários formatos que a gente tem como opção. Isso porque o governo vem anunciando uma série de novas políticas que tem foco, principalmente, num atendimento em rede, fortalecimento da porta de entrada do SUS, do acesso a procedimentos considerados de alta complexidade. E essas ações anunciadas pelo governo federal incluem aumento no número de profissionais atendendo a população, investimento em telesaúde, ampliação dos horários de funcionamento das unidades básicas. Vai se juntando aí a uma série de outras políticas que já foram anunciadas desde o início do mandato. Vacinação, Brasil sorridente, mais médicos. E quando a gente escuta só esses elementos, é claro, né, a esperança acende. Mas a gente sabe que o Sistema Único de Saúde tem um desfinanciamento histórico para superar, tem que lidar com anos de desmonte, principalmente desde o golpe de 2016, e carece de investimentos em inovação, tecnologia. O nosso convidado nesta semana para conversar sobre isso é o professor Túlio Batista Franco, da Universidade Federal Fluminense e um dos coordenadores da Frente pela Vida. Professor, muito obrigada pela presença. Assunto árido, mas vamos que vamos, hein? Olá, tudo bem? Gostaria de cumprimentar a Nara, a Juliana e todas as pessoas. Nós estamos muito felizes com os resultados que nós estamos vendo, né, nessa retomada do Sistema Único de Saúde, depois de 7 anos de uma grande dificuldade, na verdade, lutando contra o governo que era contra essa política social. Então, como eu digo, né, o SUS, mais uma vez, levantou, sacudiu o poeira e deu a volta por cima, né? Agora vamos ver se vai conseguir continuar a jornada, né, professor? A gente teve o lançamento aí nessas últimas semanas de alguns programas bem importantes, como o Mais Acesso a Especialistas, e no lançamento desse programa especificamente, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou que se trata de um novo modelo de cuidado. O cuidado com o paciente não é mais feito procedimento a procedimento, tudo isolado, passa a ser pensado como um todo, em rede, né? Isso significa, professor, estipular prazo para cumprir o ciclo de procedimento, sem atrasar exames, sem demorar meses na fila de espera. Eu queria saber, professor, qual é, inicialmente, a avaliação do senhor sobre essa organização baseada em ofertas de cuidado integrado. Tem experiências similares em outras partes do mundo? O Brasil tem condições de chegar lá? Olha, Nara, é louvável o esforço do Ministério da Saúde com essas novas medidas, né, mais especialistas que foram adotadas. Na verdade, todo o recurso de incremento da assistência ao SUS ele é muito bem-vindo. É possível, sim, nós temos um atendimento integrado. Agora, é necessário, quando você resolve um problema, é necessário pensar além e pensar, inclusive, na qualificação de outras questões relacionadas a ele. Então, por exemplo, a questão do problema do especialista é, no primeiro lugar, a falta de especialista. Então, nisso, esse programa está lidando muito bem. Mas, no outro lugar, Nara, é a resolutividade da atenção básica. Essa questão é fundamental, porque se a atenção básica não é resolutiva, ela vai retroalimentando a fila do especialista. Então, se você põe
X novas consultas, X novos especialistas em oferta hoje, se você não resolve uma atenção básica resolutiva, no próximo ano a sua demanda está fazendo a pressão da mesma forma, você vai ter que pôr X 2 vezes de especialistas e consultas e não vai resolver. Nós temos dados sobre isso, Nara. Se você permitir, te dou exemplos, né? Uma pesquisa que foi feita, por exemplo, já tem algum tempo, mas o SUS não mudou muito as suas estruturas. Uma pesquisa feita na Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, nós conseguimos verificar, através do serviço de regulação, que 70% das pessoas que passavam pela atenção básica iam para o especialista sem esforço nenhum de diagnose na atenção básica. Era um encaminhamento puro e simples. Então você imagina que não tem mais especialistas que dê conta se nós não tivermos uma atenção básica muito resolutiva, um esforço grande, né, de atendimento no cuidado da atenção básica, sabe? O que muda com o Ministério criando os ACIs, né, que são ofertas de cuidado integrado? Tem algumas especialidades que são colocadas como prioridade, tratamento de câncer, doenças cardíacas, e você vai criar uma linha de, olha, você tem tanto tempo para cumprir determinados procedimentos. A sequência do tratamento, né? Então, esse novo programa, quais os gargalos que esse novo programa vai enfrentar para cumprir essas metas de prazo? Que investimentos precisam ser feitos nesse sentido? Então, o programa está muito bem formulado, né? Realmente é um programa novo que ele despertou todas as nossas esperanças no sentido de uma resolução, de uma melhora e de redução de filas, né, nas especialidades que são grandes. Então, por exemplo, Juliana, você vê que nós temos desde 2012, a chamada lei de 60 dias, que toda pessoa que tem diagnóstico de câncer tem que entrar em tratamento em no máximo 60 dias. E a gente sabe que isso não acontece em grande parte do país. Então, os fluxos estão pensados mais especialistas, inclusive procedimentos, etc., ele está prevendo esse tipo de situação. Inclusive, esse foi um exemplo citado pelo ministro. Então, essa é uma questão importante. A outra é o uso de TI, né? De tecnologia de inteligência, para ter uma avaliação melhor, poder organizar melhor os fluxos e auxiliar as equipes em todo esse processo. Então, eu acho que, da forma como o programa está organizado, e ele está atento também à atenção básica, porque foi anunciado, junto com mais especialistas, um incremento muito importante na atenção básica, né, de equipes, formas de funcionamento, fluxo, linhas de cuidado, né? Porque a grande questão, nós temos que pensar que esse atendimento integrado, ele supõe que o cuidado ele se dá sempre em redes, não existe autossuficiência de nenhum serviço de saúde, nós sabemos disso, né? Os serviços dependem uns dos outros, ele atua sempre em rede. Então, você tem uma boa conexão de rede, um bom fluxo entre os diversos serviços, é que vai fazer com que o mais especialidades esteja integrada à atenção básica, tem mais especialistas, tem mais equipes de atenção básica, tem uma boa conexão com os territórios e, sobretudo, manter as equipes motivadas para esse cuidado. Professor, a esperança, ela acende mesmo, e de certa forma não dá para a gente deixar de avaliar que com essa reorganização que o governo está propondo, a gente está voltando a algo que o Sistema Único de Saúde já viu em partes, né? Porque antes de 2016 havia essa tentativa de integração em rede, a gente tinha mais médicos relativamente fortalecidos, as equipes de saúde da família indo no atendimento domiciliar, e quem, enfim, acompanha a saúde no Brasil, via que isso funcionava dessa maneira, mas me parece que agora há uma tentativa de organização ainda mais rígida. E o senhor citou também a reorganização, tanto no financiamento, quanto estrutural mesmo do saúde da família, da porta de entrada do SUS, que se junta ao mais especialistas nessa tentativa. Agora sim, professor, o nosso problema no Brasil é grande.
principalmente de 2016 para cá, com o desfinanciamento. E a gente tem também, por exemplo, soluções populares, comunitárias, que foram colocadas em prática nesse período, meio que para tapar o buraco, naquele desespero, naquela angústia que as comunidades viveram nesses anos aí. Se a gente repetir a fórmula que a gente viu lá atrás, funciona ou precisa de mais para a gente dar conta desse recado? Tem mais coisa para ser feita para a gente conseguir dar conta desse recado, professor? Olha, Nara, tem coisa para ser feita sim, e nós podemos fazer coisas viáveis, de baixíssimo custo, de alta eficácia. Ou seja, eu estou falando que nós temos que ser criativos. Nós temos uma coisa absolutamente impressionante, espetacular, que é o SUS, esse gigante. E o SUS é uma coisa impressionante, tanto a sua resiliência quanto possibilidades. Eu acho que nós temos que ser ousados em construir de forma criativa o futuro. Então, por exemplo, nós estamos dizendo aqui o mais especialista, atenção básica, mas eu tenho falado, por exemplo, de cuidados intermediários, que eu acho que é uma lacuna que tem no Sistema Único de Saúde. São cuidados referenciados no território, que é da nossa cultura, e que podem ajudar enormemente na resolutividade de uma atenção básica forte, tornando ela muito mais robusta. E essa é uma lacuna que nós temos. Agora nós temos, Nara, olha só, nós temos uma rede no país de mais de 5.000 hospitais de pequeno porte, de acordo com dados de pesquisa do próprio Ministério da Saúde, com uma ocupação de 30%, ou seja, você tem uma rede de hospitais de pequeno porte com uma grande ociosidade e que é um equipamento muito precioso para você implantar, por exemplo, no país, um programa de cuidados intermediários robusto, forte, resolutivo, se conectando com a atenção básica. Então, aquilo que eu falei, que se tem uma atenção básica robusta, mais resolutiva, criativa, motivada, aí sim, aí o nosso programa de mais especialistas vai dar muito certo, porque se a atenção básica não estiver assim, ela vai retroalimentar a demanda para o especialista, nós não vamos dar conta nunca. Então, eu tenho escrito, falado sobre isso, porque a experiência europeia de cuidados intermediários é de grande sucesso, muitos estudos já comprovam isso, nós temos evidências, né? Então, nós temos que ousar. E como nós já temos rede, nós temos possibilidade de fazer isso utilizando equipamentos já existentes, ou seja, ninguém vai investir em construção, em obras, em máquinas caras, nós vamos investir em tecnologias de gestão, reorganização do processo de trabalho, educação permanente, equipe. Esses investimentos que fazem toda a diferença e são baratíssimos, né? Professor, pelos anúncios, esse novo modelo está bastante baseado no SUS digital, na telesaúde. Aí uma preocupação que vem também é em que medida e quais cuidados a gente deve tomar para que a telesaúde não se torne uma forma de não acessar lugares remotos e dificultar o acesso a fazer uma consulta mais enxuta. É uma ótima questão, Juliana. Eu sou um entusiasta da telesaúde, né? E acho que tenho visto resultados muito bons do ponto de vista do cuidado, da ampliação do cuidado e tudo mais, mas nós temos que ter a prudência de imaginar o seguinte, que toda a tecnologia, mesmo de acesso remoto, toda tecnologia de inteligência aplicada, ela nunca será substitutiva do trabalho das pessoas, né? Isso é um princípio, especificidade, uma característica do trabalho em saúde, que ele é sempre relacional, é com as pessoas que se faz. Mas ela pode ampliar muito possibilidades de cuidado. Então, por exemplo, nós temos uma experiência recente de telemonitoramento de egresso e internação hospitalar, explicando um pouco sobre isso. Pessoas com doenças graves, que sofreram uma internação, justamente pela gravidade da doença, elas recebem alta dessa internação, elas precisam ter uma continuidade do cuidado. Ou elas vão piorar a sua situação, vão frequentar urgência e emergência, que são serviços caros, vão reinternar. E muitas vezes você não tem condições de fazer
um atendimento presencial em grande escala para continuidade do cuidado dessas pessoas. Nós fizemos uma pesquisa, isso foi um projeto em parceria da nossa Universidade Federal Fluminense com a Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisamos em 6 hospitais de Belo Horizonte. Essa pesquisa resultou o seguinte, que nós organizamos fazer um telemonitoramento desses egressos, através de contatos via aplicativo, telefone. Então, eles recebiam contato quase diário, tinham orientações para o seu cuidado, aumentava o letramento de autocuidado, também possibilidade de verificação de dados, de exames, etc. e tal, de forma que essas pessoas, elas aumentaram a capacidade de se cuidar, a sua estima, viram que ela era importante para o serviço, viram pessoas importantes, estavam sendo cuidadas, se sentiram muito mais protegidas, muito mais seguras, melhorou sua qualidade de vida. Nós tivemos uma redução de reinternações no grupo que estava sobre telemonitoramento de 40%. E as pessoas melhor cuidadas, entendeu? Então, ou seja, o mesmo acesso remoto, ele não tirou aquela interação que é preciso ter, aquela sensação de segurança, sensação de proteção. Então, experiências desse tipo nós podemos utilizar a TI para ampliar o cuidado e melhorar o cuidado, sem ser uma tecnologia substitutiva, mas ampliar a escala. Isso tem outras experiências igualmente importantes em serviço com atenção básica, como lá em Recife, né? Tem a experiência do programa da Secretaria Municipal de Saúde, 100% SUS, todas essas experiências que estou falando, 100% SUS, disponíveis, né, para o público, e lá foi usado na Covid, por exemplo, para ampliar o acesso, uma situação grave de pandemia, e está sendo utilizada na epidemia de dengue. Então, são os cuidados que nós temos que ter, a prudência, né, do uso, mas o uso extremamente benéfico. E eu chamo muita atenção. TI não é apenas para a área meio, avaliar, regular, verificar informações. Ela pode ser muito bem utilizada para ampliar cuidado, melhorar cuidado e melhorar, inclusive, a interação das pessoas, né? Então, olha, nós temos que fazer esse investimento com essa prudência, Juliana, que você chamou a atenção, que é muito pertinente. Quando a gente olha todas as partes, a gente percebe que não tem outro jeito a não ser o atendimento em rede mesmo. E essa rede significa não só o atendimento ao paciente, mas o complexo industrial, a organização e o uso dessa média complexidade, que parece que é um pouco esquecida às vezes, né, professor? Pois é, Nara, o SUS é tão grande que a gente tem assunto para conversar um dia inteiro aqui, não é? É verdade. Então, olha só, com certeza a média complexidade, ela participa dessa rede e ela, inclusive, pode compor, em algum sentido, os cuidados intermediários, como eu falei aqui. Evidentemente, é absolutamente importante e faz rede, né, com todo essas estruturas que nós estamos discutindo, especialista, cuidado intermediário, atenção básica, você vê que tem uma integração em tudo isso. O SUS é uma potência enorme e ele pode alavancar o desenvolvimento econômico do país, né, através do complexo econômico da saúde, complexo industrial da saúde, e nós temos parque tecnológico para isso, nós temos experiência para isso. Acabou de inaugurar e finalizar, por exemplo, a fábrica da Hemobras, vai dar autossuficiência, né, soberania ao país para a política de sangue, que é tão importante, o polêmico que nós vivemos aqui recentemente, que tinha um projeto do Congresso para comercializar. Não vai comercializar, vai continuar estatal, a Hemobras está aí. Então, olha, nós temos até esse momento ótimas notícias. Espero que a gente continue assim, nessa construção. Agora, o que eu tenho dito sempre, tem que ser ousados e criativos. E muito, muito atentos ao financiamento, né, Nara? Porque eu tenho visto, por exemplo, um ruído nos últimos dias, nas últimas semanas, sobre a retirada do piso constitucional que nós temos de financiamento à saúde, né? Os recursos da saúde são vinculados, 15% das receitas correntes líquidas, vamos dizer assim, é aquela porção de financiamento assegurada ao SUS para ele continuar vivo, continuar respirando, continuar ativo,
Eu diria que essa é a última fronteira que nós não podemos abrir mão dela, né? Para sustentar esse SUS, na maravilha que ele é. Você caminha por todos os lugares desse país, as periferias, os grotões do Brasil, o SUS está lá. E isso nos dá uma enorme alegria, né? E uma enorme motivação para continuar lutando por esse sistema de saúde. A gente tem que estar muito atento a isso. Bom, professor Túlio, queria agradecer muito a presença do senhor aqui, tá? Conversar um pouquinho sobre essas novas possibilidades e quais são os obstáculos que a gente vai encarar aí pela frente. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. É incrível esse trabalho de comunicação, nós precisamos muito dele. Isso é complementar a tudo que a gente faz no SUS. Isso é uma aliança fortíssima. Vamos continuar conversando. Muito obrigado. Nossa, que elogio bom, hein, Ju? Maravilha ouvir isso do Muito professor bom. Túlio. Obrigada demais, Ju. Valeu demais também. Nós duas aqui juntas pela segunda vez nessa temporada do Repórter SUS. Vou só dar alguns informes. O Repórter SUS está no ar desde 2017 e todos os nossos episódios antigos podem ser conferidos lá no brasildefato.com.br e também no Spotify da Escola Politécnica. Bom, vamos fazer nossa assinatura, Ju? Opa! Vamos lá. Então eu agradeço você que ficou com a gente até agora, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, e aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda E do Rio de Janeiro, Juliana Passos, pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. É isso aí. Até semana que vem.